Albert Fish, nascido em 1870, é uma figura macabra na história dos crimes em série, atuando nas décadas de 1920 e 1930 nos Estados Unidos. Ele se destacou pelos seus atos grotescos, que incluíam sequestro, assassinato e canibalismo, especialmente direcionados a crianças. Fish se disfarçava como um homem idoso, vulnerável e inofensivo, escondendo suas tendências sádicas e doentias. Os detalhes sinistros dessa história serão revelados no vídeo de hoje. Então apertem o cinto, deixem o seu like e vamos nessa! Hamilton Fish, ou Albert Fish, como ficaria conhecido no futuro, nasceu em 19 de maio de 1870, em Washington, D.C., filho de Randall e Ellen Fish. Ele disse que recebeu o nome de Hamilton Fish por causa de um parente seu distante. Seu pai era 43 anos mais velho que sua mãe. Fish era o filho mais novo e tinha 3 irmãos, Walter, Annie e Edwin Fish. Ele desejava ser chamado de Albert em homenagem a um irmão morto. Seu pai tinha 75 anos na época do nascimento de Fish e morreu quando Albert tinha apenas 5 anos. Sua mãe viúva não tinha recursos para cuidar sozinha de Albert e seus 3 irmãos, e em 1875 os deixou em um orfanato estadual. Ele foi admitido nessa instituição aos 5 anos de idade e lá ele permaneceria até os 10. Durante esse período, o garoto sofreu diversas agressões físicas. Os cuidadores do orfanato batiam regularmente nas crianças e até ocasionalmente as encorajavam a magoarem-se umas às outras. Mas enquanto as outras crianças viviam com medo de punições dolorosas, Fish começou a desenvolver prazer pela dor. As surras muitas vezes causavam nele ereções, motivo pelo qual os outros órfãos o provocavam. Ele passou a gostar e a associar a dor ao prazer, que mais tarde se transformaria em gratificação sexual. Em 1880, sua mãe se tornou mentalmente estável e financeiramente autossuficiente o suficiente para levá-lo de volta para casa. Ela o retirou do orfanato, mas o estrago já estava feito. Ele teria aprendido a usar mais suas habilidades físicas do que as mentais, a violência no lugar da conversa e assim por diante. Acredita-se que o tempo que ele passou naquele orfanato foi responsável pelo desenvolvimento de sua personalidade sadomasoquista. Fish não apenas continuou a administrar seus próprios espancamentos, mas também iniciou um relacionamento homossexual doentio com um telegrafista bem mais velho em 1882. Ele o apresentou às doentias práticas sexuais de urolagnia e coprofagia, no qual as pessoas consomem fezes e urina dos seus parceiros sexuais. Tanto a urolagnia quanto a coprofagia são consideradas parafilias, ou seja, desejos sexuais fora do padrão. A maioria dos praticantes de urolagnia e coprofagia não se considera doente ou pervertido, mas sim adeptos de uma prática sexual alternativa. No entanto, esses comportamentos podem ser associados a problemas psicológicos e sociais. Fish começou a frequentar banheiros públicos onde podia ver os meninos se despirem e passando grande parte dos fins de semana nessas visitas. Eventualmente, suas tendências sadomasoquistas o levaram a uma obsessão pela automutilação sexual. Ele regularmente enfiava agulhas na virilha e no seu abdômen e se açoitava com uma raquete cravejada de pregos. Em 1898, Fish e sua mãe mudaram-se para Nova York. Foi quando ele começou a se prostituir. Ele também disse que começou a violar e torturar meninos, crimes que continuou cometendo mesmo depois que sua mãe o arranjou um casamento. Em 1898,
ele se casou com uma mulher 9 anos mais nova. Eles tiveram 6 filhos: Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Henry Fish. Ao longo de 1898, ele trabalhou como pintor de paredes e disse que continuou a molestar crianças, principalmente meninos com menos de 6 anos. Mais tarde, ele contou um incidente em que um amante o levou a um museu de cera, onde Fish ficou fascinado pela dissecação de um pênis. Logo depois, ele desenvolveu um interesse mórbido pela castração. Em 1910, Fish conheceu Thomas Cadden, um portador de deficiência mental. Fish e Cadden começaram um relacionamento sadomasoquista, embora não se saiba até que ponto Cadden realmente consentiu. Apenas 10 dias após o encontro inicial, Fish atraiu Cadden para uma casa de fazenda abandonada sob o pretexto de um encontro amoroso. Durante 2 semanas, Fish torturou Cadden. O assassino em ascensão mutilou o corpo do homem e cortou metade de seu pênis. Então, tão repentinamente quanto chegara, Fish desapareceu, deixando Cadden com uma nota de $10 pelo trabalho. Jamais esquecerei seu grito ou o olhar que ele me lançou, lembrou Fish mais tarde. Em 1917, Fish estava tendo dificuldade em esconder os sintomas de uma doença mental grave, levando sua esposa a trocá-lo por outro homem e abandonar os filhos também. A automutilação de Fish cresceu a partir de então, desde pressionar cada vez mais agulhas em sua virilha, até enfiar lã coberta com um fluido de isqueiro em seu ânus e atear fogo nele. Fish começou a ensinar jogos estranhamente sadomasoquistas a seus próprios filhos. Ele também passaria a desenvolver uma obsessão pelo canibalismo. Como precursor do consumo de carne humana, ele começou a comer carne crua nas refeições que frequentemente convidava seus filhos a compartilhar. Curiosamente, os filhos nunca relataram ter sofrido qualquer tipo de agressão por parte do pai, mesmo quando incentivados repetidamente a provocar ferimentos em si próprios. Em 1919, sua obsessão pela tortura e pelo canibalismo o levou a pensar em assassinato. Ele começou a procurar crianças vulneráveis, como órfãos com deficiência intelectual ou crianças negras sem teto, jovens que ele presumia que não sentiriam falta. Aos 55 anos, Albert relatou que havia começado a ouvir a voz de Deus que o mandava matar e comer crianças. A sua forma de agir era típica de um molestador sexual. Ele era paciente e caminhava nas ruas sempre observando as crianças. Como um predador mortal, ele aguardava até que uma delas ficasse sozinha. Ao escolher com cuidado qual seria a sua vítima, Albert, depois de já ter conquistado a sua confiança, levava-a para um lugar isolado, onde praticava abusos e torturas brutais. Em 1920, ele decidiu viajar por vários estados do país a trabalho. Essa era a forma perfeita de cometer seus crimes, e sumir antes que se tornasse um suspeito. Ele passou a vasculhar anúncios em jornais locais publicados por famílias que procuravam alguém para realizar tarefas domésticas ou por jovens que procuravam trabalho. Foi através de um desses anúncios que ele encontrou a jovem Grace Budd. Grace nem sempre foi o alvo pretendido de Albert Fish, era em seu irmão mais velho que ele estava de olho. Edward Budd estava procurando trabalho em uma fazenda ou no campo. Foi por isso que ele publicou o anúncio que Fish encontrou. Fish planejou originalmente contratar Edward e levá-lo para sua casa de campo para torturá-lo. Ele se apresentou como Frank Howard, um fazendeiro de Farmingdale, Nova York. Assim, sob o nome falso de Frank Howard, Fish visitou a família Budd em sua casa em Manhattan. Ele alegou ter alguns trabalhos agrícolas no norte do estado que precisavam ser feitos e também estava procurando ajuda em casa. Edward estava inclinado a aceitar o trabalho do cavalheiro comum e de rosto cinzento. Mas, de repente, o interesse de Fish mudou. Enquanto Edward refletia sobre sua oferta, Fish notou uma jovem atrás de seus pais, Grace, de 10 anos. Ele tinha um novo plano e não perdeu tempo. Ao discutir sua fazenda fictícia e o trabalho imaginário que Edward realizaria, Fish mencionou casualmente que estava na cidade para visitar sua sobrinha e participar de sua festa de aniversário. Então,
Ele perguntou se a pequena Grace gostaria de se juntar a ele. Albert Fish, o estranho de aparência despretensiosa, convenceu Delia e Albert Budd a deixá-lo levar a filha à festa de aniversário de sua sobrinha. Eles nunca mais a viriam. Albert Fish levou Grace, vestida com sua melhor roupa de domingo, para sua casa no norte do estado, a mesma que ele pretendia usar como câmara de tortura para o irmão dela. 7 anos depois, uma carta anônima foi enviada aos pais da menina que levou a polícia a capturar Albert Fish. Sua mãe não sabia ler, então ela entregou o envelope para seu filho Edward. Ele leu o texto completo em voz alta, mas aqui veremos apenas alguns trechos dessa carta, pois trata-se de um conteúdo extremamente perturbador, que pode nos mostrar o nível de perversidade presente em Albert naquela época. Nós almoçamos. Grace sentou no meu colo e me deu um beijo. Foi então que eu decidi que ia comê-la. Eu disse que a levaria para uma festa. Você disse que sim, ela poderia ir. Eu a levei para uma casa vazia em Westchester. Ela colheu flores enquanto eu removia toda a minha roupa. Fui até a janela e chamei por ela. Me escondi no armário até que ela chegasse no quarto. Quando ela me viu pelado, começou a chorar e a correr. Primeiro eu tirei toda a sua roupa, como ela chutou, mordeu e arranhou. Eu estrangulei ela até a morte. Depois, cortei ela em pedaços. Eu demorei 9 dias para comer o seu corpo inteiro. Eu não fiquei com ela. Ela morreu como uma virgem. Porém, mais tarde, Fish admitiu ao seu advogado que realmente abusou Grace sexualmente. O texto foi entregue aos investigadores, que precisavam desesperadamente prender aquele homem. No envelope, os agentes encontraram um símbolo e as iniciais que seriam da Associação Benevolente de Motoristas Privados de Nova York. A polícia consultou a empresa e descobriu que o papel havia sido deixado por um zelador da associação em uma pensão onde ele estava hospedado. Na mesma pensão, um homem chamado Albert Fish tinha alugado um quarto anteriormente. Ao descreverem fisicamente Fish, a polícia notou que ele possuía uma forte semelhança com Frank Howard, o sequestrador de Grace Budd. Em dezembro de 1934, a dona da pensão ligou para os detetives para avisar que Fish estava lá. A polícia chegou e o velho se identificou como Albert Fish. Ele aceitou ir à sede do interrogatório para prestar esclarecimento. Mas ao passar pela porta investiu sobre os policiais com uma navalha em cada mão. Os detetives conseguiram desarmar o velho e o levaram preso para a delegacia. Para surpresa dos policiais, Fish confessou em um instante, praticamente tropeçando em si mesmo para revelar os detalhes precisos do que havia feito a Grace Budd, assim como a dezenas de outras crianças. Mas no final, apenas 3 crianças puderam ser concretamente provadas como suas vítimas. O assassinato de Grace Budd foi de longe o mais infame dos crimes de Fish. Mas 2 outros assassinatos foram ligados a ele após sua prisão. Não foi novidade que eles foram igualmente horríveis. Acredita-se que Albert Fish seja o responsável pelo assassinato de um menino de 4 anos chamado Billy Gaffney. Billy havia desaparecido enquanto brincava com um vizinho no Brooklyn em 11 de fevereiro de 1927. Essa criança mais tarde contaria à polícia que o bicho-papão levou Billy. O menino de 3 anos descreveu esse bicho-papão como um homem idoso e esguio, com cabelos e bigodes grisalhos. No início, os policiais não levaram a criança a sério. Mas quando procuraram por toda a vizinhança sem nenhuma pista, finalmente perceberam que ele havia sido sequestrado e Billy nunca mais foi visto. Mas depois da prisão de Fish, um motorista de uma linha de bonde do Brooklyn se apresentou para identificá-lo como um velho nervoso que viu no mesmo dia em que Billy havia desaparecido. Aparentemente, o velho estava tentando acalmar um garotinho sentado ao lado dele no carrinho que chorava por sua mãe. O homem, então, arrastou o menino para fora do carrinho e sumiu. Em mais uma carta destinada à mãe da criança, Fish admitiu o sequestro e assassinato de Billy em detalhes doentios. Bati em seu traseiro nu até que o sangue escorreu de suas pernas. Cortei suas orelhas, nariz e cortei sua boca de orelha a orelha. Arranquei os seus olhos, ele estava morto então. Enfiei a faca em sua barriga e coloquei minha boca em seu corpo e bebi seu sangue. Embora ninguém tenha conseguido encontrar os restos mortais de Billy,
as pessoas conseguiram localizar o corpo da terceira vítima confirmada de Fish com relativa rapidez. Em 1924, um menino chamado Francis McDonnell desapareceu enquanto brincava com seu irmão e um grupo de amigos em Staten Island. Seu corpo foi encontrado na floresta logo em seguida. Ele havia sido estrangulado pelos próprios suspensórios. Pouco antes de Albert Fish ser condenado à morte, ele confessou ter sido quem atraiu Francis para a floresta, posteriormente agredindo-o e estrangulando-o. Ele admitiu que estava pronto para desmembrar o menino, mas pensou ter ouvido alguém se aproximando e fugiu do local. O julgamento de Albert Fish começou em 11 de março de 1935 e demonstrou claramente que o homem era completamente louco. Como esperado, sua defesa o declarou inocente por motivo de insanidade. O advogado argumentou que pessoas envolvidas em práticas de cozinhar e consumir crianças não poderiam ser consideradas normais. A estratégia da acusação, por sua vez, afirmava que Albert Fish era mentalmente sadio e tinha, portanto, plena ciência do que fazia. Para o promotor, os crimes foram premeditados, pois Albert teria comprado com antecedência os instrumentos para sequestrar, torturar e matar as crianças. Sendo assim, afirmar que Albert Fish não sabia o que estava fazendo era uma ofensa à inteligência de todos os presentes no julgamento. Apesar de vários psiquiatras envolvidos no julgamento apoiarem o argumento de insanidade, o júri considerou Fish são o suficiente para ser considerado culpado. O julgamento durou 10 dias e terminou com um veredicto que resultou na execução de Fish por eletrocução no ano seguinte. Enquanto aguardava seu destino atrás das grades na prisão de Sing Sing, em Ossining, Nova York, Fish foi autorizado a escrever uma série de notas sobre seus crimes. Isso ajudaria os repórteres que cobriram os seus casos a detalhar mais adequadamente os seus assassinatos, com um relato em primeira mão que certamente atrairia os leitores. Embora acredite-se que ele matou entre 3 a 9 vítimas, o próprio Fish tinha outra figura em mente. Sua afirmação assustadora de que ele teve um filho em todos os estados permanece não confirmada. Enquanto isso, as lembranças detalhadas do homem na prisão nunca foram divulgadas. Antes de sua execução em 16 de janeiro de 1933, o advogado de Albert Fish, Jack Dempsey, recusou-se a compartilhar as anotações de seu cliente. Bastou uma rápida olhada para ele determinar que o que Fish havia descrito era macabro demais para ser revelado ao público. Abre aspas. Nunca vou mostrar isso a ninguém, disse ele. Foi a série de obscenidades mais imundas que já li. Fish chegou na prisão de sangue em Nova York em março de 1935 e foi executado em 16 de janeiro de 1936. Devido às inúmeras agulhas alojadas em seu corpo, o fluxo de eletricidade na cadeira foi interrompido, sendo assim necessárias 2 descargas elétricas. Antes de fechar seus olhos completamente, Albert, referindo-se à cadeira elétrica, disse suas últimas palavras. A emoção suprema, a única que nunca experimentei. E para vocês que chegaram até aqui, meu muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!